Neste vídeo, você vai compreender a importância da gratidão na construção e na consolidação de um relacionamento verdadeiro. Este é o terceiro episódio da série Gratidão e é a partir de uma reflexão bíblica, filosófica e literária que eu quero compartilhar com você uma mensagem com um poder transformador. Bem, eu sou o pastor Moisés, é sempre muito bom poder falar com você e exatamente a partir de uma reflexão bíblica que eu gostaria de começar. Em João, no capítulo 12, no versículo de número 1, diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Agora observe o versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí no versículo 4 diz: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Veja que, de fato, aquele perfume era muito precioso. 300 denários era proporcional a 1 ano de trabalho. Mas a pergunta que fica é por que Maria, ela toma a decisão de tomar aquele perfume de nardo puro, muito precioso, derramar aos pés de Jesus e enxugá-los com seus próprios cabelos? Bem, o que motivou Maria foi a gratidão. Maria era irmã de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado, a quem Jesus tanto amava. E exatamente aqui que nós entramos em um nível mais profundo da gratidão. No primeiro episódio, nós vimos a gratidão no seu nível superficial. No segundo episódio, nós vimos a gratidão no seu nível intermediário. E aqui nós percebemos a gratidão de modo muito mais profundo. Inclusive, Tomás de Aquino diz que existem 3 níveis de gratidão. O primeiro é superficial, é aquele racional, que presta ao outro apenas um reconhecimento por sua atitude. Por exemplo, imagina que você está andando apressado e alguém lhe dá passagem. Bem, o máximo que você vai fazer é acenar, balançar a cabeça, é agradecer. Esse é um nível superficial, aquele nível da gratidão que está baseado em pequenas concessões, em pequenas reciprocidades do dia a dia. O primeiro nível da gratidão de Tomás de Aquino é associado inclusive com a expressão em inglês thank you, que de forma literal significa agradeço a você. Para ele, esse termo expressa uma gratidão superficial utilizada no dia a dia. Tomás de Aquino também diz que há um segundo nível. Esse nível é intermediário, é o de agradecimento, que dá graças, que louva aquele que lhe prestou algum benefício. E interessante que aqui, no que diz respeito ao segundo nível da gratidão, que envolve louvor e exaltação, ele faz um paralelo com a expressão em espanhol gracias. Esse termo carrega um sentido mais profundo de consciência, culminando numa gratidão que expressa louvor por um favor imerecido. Este nível da gratidão denota o início da construção de um relacionamento. Esse nível de gratidão, ele já não é aquela gratidão do dia a dia, comum. Aqui, a pessoa que tem gratidão, ela louva, ela bendiz aquele que lhe fez o bem. É muito comum uma pessoa, nesse caso, nesse nível de gratidão, ela falar bem, por exemplo. Ela dizer, olha, quando eu mais precisei, ela me ajudou. Olha, quando todos me viraram as costas, ele foi quem me ajudou. Olha, ela foi a única pessoa que ficou do meu lado. Ele foi o único que teve benevolência,
que teve bondade para comigo no meu momento difícil. E exatamente aqui, onde não é mais sobre te agradeço ou agradeço a você, é sobre o bem que você me fez. Já não é sobre mim, mas é sobre você. E aqui, como nós abordamos no segundo episódio, é o início de uma amizade, de um relacionamento verdadeiro. E só para fazer um esclarecimento, o texto, o Tratado da Gratidão, é de Tomás de Aquino. Mas quem faz esse paralelo entre o Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino e os idiomas equivalentes é o professor brasileiro Luiz Jean Lawande, da Universidade de São Paulo. Bem, e hoje, nesse terceiro episódio, nós chegamos ao terceiro nível da gratidão. O terceiro nível profundo é aquele que se compromete e retribui, segundo a sua posse, a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude, que é exatamente o caso de Maria. Maria, ela tem uma gratidão tão profunda por Jesus que, além de se comprometer, ela busca o meio de retribuir o bem que Jesus fez a ela. E olha que interessante, o professor Luiz, ele faz um paralelo quando diz: a palavra obrigado, em português, carrega em si reciprocidade e compromisso moral. Dizer obrigado sugere que quem agradece reconhece o benefício recebido de tal forma que se sente moralmente obrigado a retribuir de alguma maneira. Então, enquanto que no inglês a demonstração de gratidão é thank you, agradeço a você, no espanhol é gracias, no sentido de louvar, de bendizer a você, no português, o sentido de gratidão, a palavra obrigado, ela denota se pôr em obrigação moral, num compromisso de reciprocidade para com quem fez o bem. É um reconhecimento pleno, é uma reação proporcional, é um compromisso com o outro. O terceiro nível da gratidão é a consolidação de relacionamentos verdadeiros. Inclusive, no final eu ainda vou fazer uma conclusão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que você ouvisse. Mas eu fiz também aqui uma observação que eu tirei de um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Isso é a raposa falando para o príncipezinho. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Inclusive a frase mais célebre deste livro é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Bem, e você cativa com doação. Um relacionamento construído através da doação é único diante de 100.000 outros relacionamentos. Este relacionamento é baseado na entrega, na compreensão, no cuidado, na doação e, por consequência, gera gratidão no outro. Quem é cativado pela entrega, compreensão, cuidado, vê o que cativa como único e diferente de 100.000 outros. Então, diante de tudo que nós dissemos até esse momento, agora sim eu gostaria de convidar você a uma reflexão. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Maria, que, movida por uma gratidão profunda, ela oferece o que ela tem de mais precioso a Jesus, que lhe fez o bem. Tomás de Aquino diz que existem 3 níveis de gratidão: um superficial, um intermediário e um profundo, onde aquele que tem o sentimento de gratidão se sente na obrigação, no dever de retribuir quem lhe fez o bem. E no livro O Pequeno Príncipe, nós vemos um diálogo entre a raposa e o príncipezinho,
E nesse diálogo a raposa diz que enquanto ela não for cativada, aquele garoto ele vai ser só mais um garoto e ela vai ser só mais uma raposa. Mas a partir do momento em que o garoto vier a cativá-la, então ela não será apenas uma raposa dentre tantas e ele não será apenas um príncipezinho, um garoto entre tantos. Eu queria que você se atentasse exatamente para isso. Presta atenção nisso, por favor. Quando nós falamos de relacionamentos verdadeiros, nós estamos falando de doação e gratidão. É muito comum nós observarmos relacionamentos que já começam fadados ao fracasso. Acordos nupciais de maneira que antes mesmo de casar já se pensa na separação. E por que isso acontece? Porque são relacionamentos baseados no interesse pessoal. São relacionamentos baseados no que eu vou ganhar com isso e não no que eu tenho a oferecer com isso. E são relacionamentos distantes da gratidão. Inclusive, é muito comum haver rivalidade, rixas nesses relacionamentos. E não só relacionamentos amorosos, mas também entre amigos, entre irmãos. Uma das grandes razões pela qual os relacionamentos fracassam é justamente porque as partes estão sempre preocupadas consigo mesmo e o que vão receber, e não naquilo que vão doar. A raposinha, ela diz que a partir do momento em que aquele príncipezinho ele passasse a se doar, passasse a se importar, a cativá-la, certamente ele se tornaria único para ela. E de igual modo, ele cativando-a, ela também se tornaria única para ele. E é assim que se constrói um relacionamento saudável, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento duradouro. É a partir da entrega, é a partir da doação, é a partir do zelo, do cuidado, inclusive incondicional. Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele fez aquilo ali por um amor incondicional, sem esperar receber nada em troca. E ainda assim, ele cativou um sentimento de gratidão, de amor tão profundo dentro de Maria, a ponto dela não se conter em dizer, te agradeço, a ponto dela não se conter em dizer, olha, louvado seja o Senhor, mas chegou ao ponto dela oferecer tudo que ela tinha de mais precioso, o que representava a própria vida. Veja que quando você não olha para si, para o que você espera receber, mas você olha para o outro e você pensa no que você pode servir, como você pode agregar, como você pode cuidar, como você pode fazer bem ao outro, você o cativa de tal forma que ele, além de ter gratidão, além de te bendizer, ele passa a dedicar a vida para você. E é comum que você passe a amar. É como o príncipezinho que cuidava da flor. Ele regava, ele cultivava. Eu não sei se você já leu o livro O Pequeno Príncipe, mas é uma recomendação, é um bom livro. Mas o príncipezinho, ele regava, ele cultivava da flor que tinha, a ponto de olhar para aquela flor e a diferenciar, perceber o seu valor diante de 100 mil outras flores. Veja que ele cativou a flor, ele cuidou da flor, mas enquanto ele cuidava, ele também se apegava. Veja que quando você cativa uma pessoa por meio da doação, por meio da generosidade, por meio da compreensão, por meio da paciência, por meio do amor, por meio do zelo, você não só recebe amor dessa pessoa, como você também aprende a amá-la. Da mesma forma que você a cativa, você também por ela é cativado ou cativada. Então, a gratidão
ela está presente em relacionamentos onde há doação, onde há entrega. E quanto maior a entrega, quanto maior a doação, maior é o sentimento de gratidão na outra pessoa. Bem, nós estamos falando, sim, a série de mensagens, o tema é gratidão, mas é impossível nós dissociarmos a gratidão do relacionamento. Mas diante de tudo que refletimos, alguém pode dizer assim, mas existem pessoas ingratas. É verdade, existem pessoas ingratas. Mas nós vamos falar sobre ingratidão no próximo episódio. O que eu gostaria que você guardasse nesse vídeo de hoje é que para você construir um relacionamento duradouro, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento onde há cumplicidade, amor, é necessário que haja doação. Uma doação espontânea, altruísta, incondicional. E você pode ter certeza que ainda que você não espere nada em troca, você vai cativar outra pessoa de tal forma que ela certamente não vai conseguir viver sem retribuir esse amor, sem retribuir esse bem recebido. Não se preocupe com a ingratidão das pessoas. Se preocupe com o bem que você vai fazer. Você pode ter certeza que você vai receber ele multiplicadamente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre ingratidão. É chato falar sobre ingratidão, mas a gente sabe que também existe. Mas eu vou falar como você se prevenir da ingratidão. Você vai saber como se prevenir. Então, mas é perigoso. E se eu me doar para uma pessoa e essa pessoa virar as costas para mim? No próximo vídeo você vai saber como se prevenir, se proteger da ingratidão. Tá certo? Nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.